Bora Conversando Água. Opa, tudo bom? Começando o programa número 230, hoje, uma terça-tarde, para ver se a gente consegue dar conta de tantos morreus que você não sabia que estava vivo. Hoje, soubemos que morreu Ozzy Osbourne. Menos de uma semana depois de fazer um grandioso show de despedida com várias bandas, e até parecia que ele ainda ia dar um caldo animadíssimo no show. Morreu hoje. Ontem morreu Maestro Lessa. Ou foi hoje também, já estou confundindo tudo. Mas o maestro responsável aí pela animação carnavalesca nos nossos blocos preferidos morreu também, não sei nem de quê. E anteontem morreu Preta Gil, depois de uma batalha contra o câncer de intestino. Então é isso aí. Abrindo o programa com o quadro preferido de vocês, porém com muito pesar, porque eram figuras muito queridas aí da música nacional e internacional. É isso aí. Como será o carnaval sem Lessa? Não sei, mas vamos descobrir já já. Boa semana para todos. Quarta-feira. Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha. Já é quarta-feira. Quarta-feira, né? Eu creio tão somente. Hoje é quarta-feira. Estamos iniciando a edição de hoje do programa Conversando Água. Conversando Água. Conversando Água. Conversando Água. Meu Deus! Fogo no cu do patrão. Realmente, Conversando Água, muitas perdas. Mas agora eu vou dizer uma coisa. Eu acho que tanto Ozzy como Kate Richards também, porque pra mim, essa é a minha teoria, tá? É mesmo, é? Tanto Ozzy como Kate Richards, por exemplo, acho que os dois já morreram e tá naquele clima do morto muito louco, tá ligado? Não. A turma vai botando os fios de nylon e ainda vai sustentando os caras, mas os caras já morreu. Que nem aquela mulher que levou o tio pra assinar um documento pra tirar um empréstimo. Pronto, eu acho que a turma tá no clima desse aí com essa galera. Rapaz, bora Conversando Água. Olá, pessoal. Que começo de programa Ozzy, viu? Só notícia Ozzy. Já osiamos bastante aí só pra começar o programa. Ozzy sai da vida pra entrar na história. Já tava na história, né, da música internacional. E vira verbo e adjetivo. Vamos em frente. E Lessa, velho. Lessa, 86 anos de vida. Mais de 60 de carnaval. Comandou Amante de Glória por 25 anos, desde o princípio. Realmente a gente fica meio órfão, assim, sem saber como é que vai ser esse carnaval sem Lessa. Já que, desde que a gente tem vida, se entende por gente, carnaval e Lessa meio que se misturam, né? Mas há de se resolver. Como fala o pessoal que narra a quadrilha, segue passeio. Rapaz, eu também não posso deixar de comentar sobre Preta Gil, né, bicho? Porque, apesar de desconhecer por completo qualquer obra dela, assim, artística, musicalmente falando, né? Ela gravou o disco aí, mas realmente não conheço nenhuma música dela. Nunca acompanhei o trabalho dela artístico, mas sei que era uma figura contestadora, né? Que quebrava padrões, assim, que incomodava a caretice reinante no nosso país, né, por ser quem ela é, por ser gorda, bissexual, por ser libertária dos desejos da vida. Então acho que era uma figura importante. Aí se foi muito cedo, né, 50 anos só. Então é de se lamentar também, e imagina a dor que o nosso orixá vivo, Gilberto Gil, não deve estar sentindo, né? Mas é isso, sigamos em frente, até porque todo mundo sabe, né? Ninguém se entrega, é só reação. Conversando Água, já que o programa abriu mais cedo, eu vou trazer aqui um conteúdo que chegou para mim através de um grupo aqui de WhatsApp. Uma empresa chinesa que fez para uma marca de cerveja que lembra até a Corona. A garrafa tem um formato que, em vez de ser um fundo batido, chapado, feito um copo, a garrafa tem um formato, digamos, abaloado, né? Que parece, na verdade, a cabeça de um pênis. Pronto, tava demorando. De acordo com a empresa chinesa que inventou, o objetivo, na verdade, é de você pegar e enfiar a garrafa na areia. E aí ela ficar firme lá e tal, não sei o quê. Como se a garrafinha de fundinho, como ela já é hoje, não desse pro cara botar na areia e tá lá, beleza. Enfim, eu só sei que tá sendo chamado na internet brasileira já como o terror das UPAs, né? Porque se a gente já comentou aqui que já enfiaram halteres de 2 quilos no fiofó, imagine uma garrafa que tem formato de pênis. Bicho, a foto que Cerejo colocou aí da garrafa que ele falou, realmente parece que ela tem uma aerodinâmica que favorece
a penetração sodômica. Não sei nem se esse termo sodômico existe. Eu posso estar inventando aqui um neologismo que vem de sodomia, né? Que é enfiar as coisas no... praticar o sexo aí com o oiti, né? O olho da goiaba, o fiofozinho. Parece que a garrafa é interessante para esse tipo de evento. Chega, me deu uma dor aqui na hemorroida. É danado, viu, bicho? Agora, sei não, porque vidro, né, velho? Parece um tanto quanto temerário colocar esse tipo de coisa no nosso corpo. Mas, pessoal, né? Tem um pessoal que um dia desse enfiou um coco, não foi? Literalmente, eu quero me trepar no pé de coco para saber se o coco é oco dentro do oiti do ser humano. Então, é possível que a garrafa aí realmente tenha esse tipo de utilidade. Bora embora, começando água. Bora embora, que a quarta-feira tá mordendo o nosso calcanhar pela proa. Vamos produzir conteúdo para que nossos patrocinadores continuem bancando a nossa vida na babesca, em razão desse podcast maravilhoso. Rapaz, eu acordei aqui com a remela no canto do olho ainda, sonolento, cansado, pensando, meu Deus, mais um dia qualquer, mais uma batalha para vencer. Aí liguei a TV para ver o noticiário, esperando que visse a prisão de Bolsonaro, que está bem perto de acontecer, parece, que ele está fazendo muita merda aí. Mas Xandão ainda tá segurando a onda. Mas bem, aí eu liguei a TV, de repente, quando eu liguei a TV, a primeira coisa que eu vejo. Quem? Sempre esse homem fatal. Frederick. Que eu fiquei sabendo que o nome dele é Fred Henrique. E ele é funcionário público, gente. Vocês sabiam disso? Fred omitiu pra gente que é funcionário público. A Globo não mente. Estava no Bom Dia Pernambuco. Fred Henrique, funcionário público. Gostaria de saber que Fred se pronunciado para saber qual é a repartição que ele trabalha, quanto é que ele está recebendo aí de salário e se ele tem, de fato, 4 férias no ano. É isso. Se pronuncie, Frederick. Fred Henrique. Rapaz, velho, televisão é um negócio muito doido, né, bicho? 2025. E é isso, você não pode aparecer às 6 horas da manhã num lugar, né? É obscuro, mas a Globo não é obscuro. Mas assim, o horário é obscuro. E é isso, né? Todo mundo vai lhe ver. Que coisa desagradável. E Paulinho, como é que eu posso dizer? Desses 2 mistérios aí, um deles é fácil, simples, o outro nem tanto. O primeiro mistério do nome é muito simples, porque Fred Henrique vem de quando a pessoa me pergunta qual é o seu nome, eu digo Fred Henrique, a pessoa, hein? Eu, Rick, entendeu? Olha aí, ó, sacou? Qual é o seu nome? Fred Henrique, hein? Rick. Ah, tá bom. Sacou? Eu acho que é isso. Só pode ser isso, porra. Só pode ser isso. Agora, a questão do funcionário público, eu já entrei com a procuração em cima da Rede Globo. Como é que é o nome desse negócio juridicamente falando, Paulo? Eu já entrei com uma ação, alguma coisa, contra a Rede Globo. Já está aqui com meus advogados. Meu grupo de advogados aqui já está trabalhando fortemente para ir lá na Globo cobrar meus salários retroativos. Eu quero que, né? Eu quero receber. Quanto tempo sou funcionário público e cadê esses meus salários? Quero meus salários e quero minhas férias retroativas. Então, já estamos aí trabalhando. Assim que eu receber toda a bolada, eu pago uma grande cerveja para o Conversando Água. E mais uma para os ouvintes. Então, já estou aqui na torcida para que o departamento jurídico aí do Frederick acione aí a Globo de forma correta e a gente consiga uma indenização vultuosa para que caímos na esbórnia aí com o dinheiro dessa grande emissora. Rapaz, isso só mostra aí o relapso do trabalho dos jornalistas televisivos, né? Pega um rapaz chamado Frederick, bota o nome dele de Fred Henrique, ninguém sabe de onde, e tiram de algum buraco obscuro que o cara é servidor público, pô. Como pode Fred com essa cara de tecnologia e de TI, pô? Então quer botar o rapaz no balcão do Detran pra ficar batendo carimbo, emitindo DENIT aí para os órgãos estaduais, municipais e federais, né? 4, 5 vias, né? Aquela burocracia estatal que a gente conhece. Então não é possível. Todo mundo olha pra cara de Fred e sabe que ele não é servidor público. Realmente o processo aí cabe, viu? E é válido. Vamos em frente. Rapaz, você veja que minha situação não é boa, né? Porque Fred Henrique, funcionário público, né? Mas assim, o cara que fala logo depois de mim, ele também é Fred Henrique, funcionário público também. E aí, o caso dele tem um agravante que ele inclusive fala no vídeo, que o nome dele é André. Nem pra isso. Tá lá o take do vídeo, o cara fala, meu nome é André, pá, Fred Henrique. Esse cara tá na merda, velho. Não, isso aí a turma vai botar a culpa no estagiário, né?
porque bota o estagiário para fazer os caracteres da matéria e o cara não tá nem aí. Ganha pouco pra caralho, a bolsa deve ser aí meio salário mínimo. Tá lá trabalhando meio expediente, 4, 5 horas pra ganhar um banho, um Rexona e um Deb Suave. E aí o pobrezinho fica jogando os caracteres ao seu bel prazer, né? Gostou do nome composto Fred Henrique, que é uma coisa, inclusive, um tanto quanto fora do comum. E aí saiu metendo. Praticamente todo mundo da matéria foi Fred Henrique. E a matéria é interessante, viu, Fred Henrique? Eu gostei. É uma casa que tem jogos de tabuleiro diversos, né? E era jogo pra caralho, viu? A matéria mostrou lá umas estantes. Será que tem público pra aquele tanto de jogo, meu irmão? Eu vi assim, eu não entendo de jogo de tabuleiro, né? Mas eu vi que tinha assim, iguais, assim, o mesmo jogo, tinha uns 4, 5 pacotes, assim, caixas, né? Com o mesmo jogo. Eu disse, caralho, será que dá isso tudo de gente jogando um jogo só? É o vício, bicho, é o vício. O vício é foda, Paulinho. Eu tô limpo há vários anos já desse vício, assim. Participo de forma comensurada, igual você faz com sua bebida agora, entendeu? É nóis aí, velho. É isso aí. Mas a galera que tá nessa aí tá funda, pezão lá dentro, e é uma coisa, às vezes, meio triste, né? E agora, um recado muito importante para você que fica lidando aí com pornografia e arte abstrata e esculturas abstratas. Presta atenção que o recado é sério. America hit a new high in crime, and according to FBI reports to the president, nearly half of the criminals were young people. The causes of this menacing situation are well known. The pornographic pictures distributed among adolescents and the exhibitions of abstract paintings and statues that say nothing to either the heart or the mind. E o que o sujeito está alertando aí, numa transmissão de ondas curtas de uma rádio americana no século passado, é que ele está dizendo que o índice de criminalidade aumentou muito nos Estados Unidos, principalmente entre os jovens, e a culpa, obviamente, é de pornografia, claro, e de arte abstrata, pinturas, esculturas. Então, assim, obviamente a arte abstrata, né, deixa você com a cabeça mole e sem nenhum tipo de conexão com a realidade. Isso, claramente, aumenta a criminalidade. Então, por favor, parem de usar esse tipo de coisa, certo? Foi o que eu pensei também. Então a gente pode concluir que a arte abstrata é a droga de entrada para outras portas. Paulinho, me deparei agora com a toalha aqui em casa de enxugar prato. É daquelas toalhas bíblicas que tem escrito não temas, crê somente. Cadê creio tão somente? Como é que anda a causa dele? Lembrei que nunca mais ouvi falar, não sei nem se tu já contou aqui sobre o desfecho disso. Tá bem, tá caminhando, como é que anda o judiciário para as causas de crer tão somente? Rapaz, tu sabe, Meira, que essa semana eu me lembrei dele. Nunca mais ele mandou mensagem pra mim, esse cliente. Ele é o seguinte, ele trabalhava com uma prestadora de serviço da Lojas Americanas. Era uma transportadora. Ele fazia carga e descarga, um pobrezinho. Aí a gente ganhou o processo dele, tentou executar E a porra do tribunal daqui, o miserável, tirou a Americanas, deixou só a transportadora. A transportadora quebrou, fechou as portas, não sei o quê. Esse processo é o que a gente chama de processo imaginário. O que é o processo imaginário? Você fica só imaginando o que você faria se você ganhasse esse dinheiro, mas você nunca vai ganhar. Entendeu? É o imaginário. Aí eu já disse a ele não se conformou, eu consegui que ele recebesse o seguro-desemprego, pelo menos, e a gente conseguiu, porque a gente tenta primeiro executar a pessoa jurídica, né, a empresa. Depois que acaba essa fase do processo, que a gente vê que a empresa não tem nada, fechou as portas, não tem um carro de mão no nome da empresa. Aí a gente vai atrás que a gente faz de incidente de despersonalização da pessoa jurídica. A gente vai atrás dos sócios, do patrimônio da pessoa física. Mesmo assim, velho, eu consegui bloquear, assim, tipo, ele tem para receber uns 12, 13 mil, ele conseguiu bloquear 1.500 contos de um sócio. Através de um convênio chamado Cibajude, que a Justiça do Trabalho tem. Se você tiver alguma conta bancária no seu nome e tiver uma execução trabalhista, eles vão bloquear essa conta. E aí a gente conseguiu bloquear, mas conseguiu só R$1.000 e poucos. E aí o Caba já percebendo, né? São 2 sócios da empresa. Já tirou tudo no nome dele. A gente já foi atrás de tudo, de cartório, de registro civil, de Detran, pra ver se tem uma moto no nome do miserável, não tem. Os cabos certamente, quando quebram assim, né? Quando eles fecham, eles se preparam para isso e já tira tudo no nome dos sócios. E às vezes o sócio é laranja, né? Eu já contei aqui uma história que eu tinha uma execução contra um grande bar aqui de Parnamirim, do bairro de Parnamirim, um bar vizinho de vocês, aí, de Will e Larissa e Diana Moura.
E eu pensei que ia ser fácil executar, porque era uma família muito conceituada, que era a proprietária desse bar e tal. Mas, menino, quando chegou na execução, que eu fui atrás, o bar tava no nome de um garçom, velho. O garçom morava lá em Prazer, em cima da oficina mecânica, o endereço do cara. Eu digo, meu Deus, esse cara era dono daquele bar ali, aquele bar famoso. Meu amigo, então é malandragem, rapaz, só tem sabido, ó. E quem se lasca sempre é o trabalhador, né? Vai fazer o quê? É crer tão somente. Eu creio tão somente. É lasca, né? Bichinho. Mas R$1.500 em seguro-desemprego já é melhor que nada, né? É não. Ainda bem que a gente tem advogados como você que vão atrás para ajudar os trabalhadores aí. E essa história desse bar eu tinha contado já. Acho que aqui no podcast, há muito tempo atrás. É absurdo, né? Mas é isso, velho. As pessoas estão preocupadas, não. Todo mundo tá preocupado só com o seu próprio CPF. O CPF dos outros, foda-se. Não é isso, Mira, não é isso. É primeiro nós, segundo nós, pouca farinha, meu beirão primeiro. Rapaz, olha, eu milito nessa área já há quase 25 anos. E o grosso da minha clientela sempre foi os empregados de baixa renda. 80%, 90%. Claro que peguei um pessoal que ganha um salário bom aqui, outro ali, mas coisa pontual. O grosso mesmo, grande, são o pessoal que ganha um salário mínimo, 2, isso aí. Nesse ritmo. E às vezes eu defendo também as empresas. Eu peguei uma empresa aqui, até aqui no Arruda, uma empresa grande, não vou dizer nem o ramo que ela faz. Não é muito grande não, mas é uma empresa média, porte médio. O cara me conhecia, já conhecia meu trabalho, me chamou, tem pouca reclamação trabalhista contra ele. E o discurso dele, ele é o patrão, dono da loja, né? Dono do estabelecimento. É sempre assim, não, porque eu sou muito bom para esse povo, sabe? Eu podia ter botado para fora por justa causa, mas eu não quero. E ele tá todo errado, não tem cartão de ponto direito, paga um valor por fora, sabe? Que não vai na carteira, vai por fora e não entra nas contas de férias, de 13º, de porra nenhuma. E a conversa dele, velho, dele empresário, é sempre, não, eu sou muito bom pra esse povo. Eu tô até adoecendo, doutor Paulo, eu estou doente, eu tô com psoríase, doutor Paulo. Porque estresse, porque eu sou muito bom pra esses empregados. Eu digo, tu é foda mesmo, pô, tu é rebuçal direto, cara. Tu é foda mesmo. Eu tenho que ganhar o meu, né, também. É foda. Mas o advogado ele tem que ser um artista, né? Tem que ser um ator e um comediante e um dramaturgo e tudo mais. Tem que pagar o boleto. Rapaz, foda, né, velho? Porque assim, as pessoas, eu já expliquei pra você como é que são as pessoas, né? Que vocês são. Mas eu já expliquei, né? As pessoas são trambiqueiras, as pessoas são escrotas, as pessoas querem foder todo mundo, né? Querem só tudo pra si mesmo. A gente sabe como é que são as pessoas, isso é normal, beleza, as pessoas vão ser pessoas. Agora, velho, o sistema jurídico permitir, e o sistema inteiro, né? Assim, permitir uma parada dessa que é foda, né, velho? Isso é um golpe, né? É um golpe instaurado dentro do sistema para preservar, de novo, quem tem a grana, né, velho? Porque isso seria fácil de você evitar esse tipo de coisa, né? Os sócios não terem que bancar, arcar com nada, entendeu? Sabe como é? E, meu irmão, tantas outras coisas que só é possível porque tá lá, é uma salvaguarda instaurada pela elite para poder não ter que fazer nada, para poder, como sempre, não ter que arcar com as coisas, né, velho? Foda mesmo, tá que pariu, tem que acabar essa porra mesmo. Não sei se já contei aqui pra vocês, vou contar agora. Há uns 15 anos eu tinha tido uma ideia de fazer uma orquestra pra tocar em festa, casamento, essas coisas, não sei o que, né? Era uma época que tava meio embaixo, assim, orquestra boa, né? E aí eu fui pesquisar como é que era o mercado. E eu conhecia muito dono de orquestra. Inclusive tinha um deles que tinha comprado instrumentos pra mim, pra orquestra dele. Instrumentos que eu tinha, e aí eu tinha mais acesso a conversar com esses caras. E aí a primeira coisa que eu descobri foi que nenhum deles tem nenhum bem no próprio nome. Não tem carro, não tem apartamento, não tem carro, tem nada, não tem conta bancária, porque a galera da orquestra vive tomando aí processo trabalhista. E é porque o pessoal de orquestra, os músicos e técnicos, eles trabalham em horário maluco, né? Em madrugada, em fim de semana. Então, assim, a remuneração é cheia de adicionais, é diferenciada. E aí o cara, se botar o chefe na justiça quando for demitido, ele potencialmente vai ganhar uma grana aí. Pelos hábitos do trabalho, né? Que é bem insalubre, inclusive. Às vezes o cara faz 2 apresentações na mesma noite, enfim. Mas a questão é que eles tinham 2 regras, assim. Parecia que eles tinham combinado isso, assim, todos os donos de orquestra, que era o seguinte. E eu tô falando de orquestra grande, tá? Orquestra
orquestra cara, orquestra de tocar em festa de luxo. Eles tinham duas regras, que a primeira regra era, os donos não tinham nenhum bem no nome deles, e a segunda regra é que a cada 3 meses eles tinham que rotacionar todo mundo da orquestra, técnicos e músicos, certo? Dava 3 meses, aí tinha gente que tinha 2 orquestras, aí trocava de uma orquestra para outra, não sei o que e tal. Não sei se isso era para não configurar vínculo trabalhista, mas era uma doideira. E por conta disso, a qualidade das orquestras era muito ruim. Era muito baixa. Porque o cara entrava, tocava 3 meses, saía, ia para outra ou não ia para nenhuma. Então, assim, consequência disso é que os repertórios eram praticamente unificados entre elas, não tinha uma diferenciação, né? Porque os caras já tinham que entrar na orquestra sabendo as músicas, né? Meio que... Aí era isso, velho. Então, eu desisti na hora da parada, velho. Também fiquei com preguiça. Essa malandragem aí, Wilps, é o seguinte, eles fazem um contrato de experiência, certamente era isso, né? Porque é o que eu já vi muitas vezes acontecer. Eles fazem um contrato de experiência e o contrato de experiência, ele é no máximo 90 dias, que é justamente esses 3 meses que você falou aí. Então, passou do contrato de experiência, ele demite o cara. Aí, quando demite com uma série de benefícios a menos, né? Porque a pessoa, o contrato de experiência, não teria aviso prévio, não teria uma série de benefícios, porque não teve o contrato efetivado, né? Então, por isso que ele faz essa malandragem dos 3 meses aí. Eu peguei uma vez um músico, velho, até de Carpina ele, sanfoneiro de uma banda, lá não me lembro o nome da banda, agora faz muitos anos isso aí, meu Deus do céu. Aí a gente acabou fazendo um acordo, mas era uma malandragem da porra dessa aí, era hora extra pra caralho, que o cara tocava no cu da madruga e viajava de onde pra cima e pra baixo, era foda, bagunça do caralho. Rapaz, de alguns orgulhos que eu tenho na minha vida, né, um dos que eu tenho é que eu um dia abri uma empresa, que ela durou 10 anos, praticamente, se desfez por causa de situações de algumas diferenças de sonhos entre sócios e mercado em si, mas no auge dela, assim, eu cheguei a ter 20 funcionários, todos eles de carteira assinada. Os estagiários que passaram por lá, todos eles vindo do programa de estágio, não sei o que, tudo registrado, bonitinho e tal. Tenho o maior orgulho de quando eu fechei a empresa, o que pôde ser negociado foi negociado, tudo foi pago como tinha que ser pago. Nunca tive um processo trabalhista nas minhas costas, graças a Deus. Nunca tive nenhum funcionário que chegou lá para reclamar de alguma coisa que não estava certa ou de que não recebeu aquilo. Paguei todos os direitos, tudo bonitinho, todo mundo. Me fudi um pouquinho, né? Mas nada que não desse para negociar e puxa daqui, puxa dali e vai se resolvendo com o decorrer da vida, né? Agora, se você me perguntar se eu quero abrir uma empresa de novo, eu vou lhe dizer, só um amei, porque esse negócio realmente de empreender nesse país é uma coisa muito difícil. É bom, mas é ruim. Parabéns, Bruno Cerejo. Tá de parabéns. Agora, esse tipo de atitude sua dificulta o meu trabalho, né? Vamos rever isso aí. Agora, eu tinha um professor que falava de pós-graduação, ele falava assim, se você tem uma tábua vendendo cocada, você tem uma tábua vendendo cocada no meio da rua, e você contrata um menino para ir na frente de você, você tá andando com a tábua, rachando a tábua assim, e o menino vai na frente gritando, olha a cocada, você contratou o empregado, e você tem que ter consciência de que aquele empregado tem os direitos preservados pela nossa legislação trabalhista, e que você vai ter que pagar, cumprir todos os direitos, sob pena de levar um processo e sofrer uma execução trabalhista. Claro que tem as proporções, né, de uma empresa gigante que abusa de diversos empregados e um cara que tem uma tábua de cocada, uma tábua vendendo cocada. Mas tudo ele é empregador, entendeu? Então o cara tem que ter consciência de que tem empregado quem pode. E a lei tá aí para ser cumprida. Dura lex, sed lex. Sabe o que é isso? Em inglês? Em inglês não, otário. Em latim, a lei é dura, mas é a lei. Sabia que o nome do prato Duralex vem desse dizer em latim? Duralex, a lei é dura. E o prato também é duro. E agora, por que a Duralex quebrou? Com aquele prato fosco bonitão que parecia uma cor de âmbar. Dá pra ver uns mosquitos dentro pra tirar o sangue dele e fazer um Jurassic Park. Por que a Duralex quebrou? Porque vacilou, caralho. E vocês sabiam que tem colecionadores de prato Duralex? Que aquele prato, eu acho que deixou de ser vendido, foi descontinuado por volta de 2010, 2011. Né? Se eu não me engano, uma empresa chamada Nadir Figueiredo, que é aquela que produzia o famoso copo Lagoinha, né? Que nunca mais será americano, porque a gente sabe que os americanos estão cada vez pior. Então, a Nadir Figueiredo comprou a Duralex, que era uma empresa, se eu não me engano, francesa,
E hoje, depois descontinuou aqueles pratos Amber, aquele famoso prato que toda casa tinha. E hoje em dia, esses pratos da Duralex são vendidos para colecionadores por preços exorbitantes. Diz que um prato daquele está custando 400 conto, 500 conto por aí. Vocês sabiam disso? Que absurdo, não é, bicho? Eu fiquei de cara com o negócio. Rapaz, eu sempre tive uma dúvida em relação a isso. O pai de Nadir era Zenith? Fred Henrique, eu não conheço esse Zenit, não. Aliás, o único Zenit que eu me recordo agora é um clube de futebol da Rússia. Mas eu conheço um tal de Zelig. Você já ouviu falar de Zelig? É o camaleão humano. Ele apareceu do nada. E ele tem um poder de se transformar nas pessoas com quem tinha contato. Por exemplo, se ele conversasse com ele, que era bem pequenininho e magrinho, né? Se ele conversasse com alguém, com um grupo de 3 pessoas gordas assim, de repente ele ia engordando. Ficava gordo. É a mesma coisa se fosse com um grupo de afrodescendentes, de negros, se eles se escurecia. Com um grupo de mulheres, a mesma coisa. Ele tinha esse poder. Por isso que ele era uma ameaça para muita gente. Eu fiquei sabendo dessa história do prato, velho, porque tem um grupo da gente com minha mãe, uns tios, a galera, o véi, né? Só que a gente também é véi, só que é o véi mais o véi mais véi. Que a gente de vez em quando sai para tomar uma cerveja junto e tal. Aí é a galera que é um pouco mais velha, né? E apareceu essa história desse prato do Alex lá no grupo. Aí o detalhe é que na casa da minha avó tinha pra caralho, né? E não só tinha o âmbar, como também tinha o azul. E tio George até hoje tem esse tal prato azul. Só que eu acho que pela breguice e pebice do negócio, porque era muito feio, o povo acaba que deve estar só colecionando o âmbar mesmo. Eu não sei se esse de tio George, porque tinha transparente, né? Âmbar e azul. Eu não sei se esse de tio George está valendo alguma coisa, não. Mas eu fortemente pesquisaria e venderia belo, porque ele tem tudo inteiro ainda, não quebrou nada, inclusive que antes fazia essas coisas para durar, né? E aí tá lá com, sei lá, 12 pratos de sobremesa, 12 pratos de jantar, 12 pratos fundos e 12 xícaras e 12 pires, o conjunto todinho, só que azul, que também é meio brega. Mas, rapaz, eu, sendo ele, eu fazia um dinheirinho, caso estejam colecionando os azuis também, né? Cecília, eu sequer sabia que existiu esse Duralex azul. Eu só me recordo do âmbar e do transparente, né? Então, se o azul aparentemente é o mais raro, pelo menos na minha faixa de conhecimento, então deve ser o mais caro. Porque se o âmbar tá valendo 400 conto, esse azul do teu tio aí vai ser cada prata aí R$800. Imagina. Com essa coleção toda que ele tem aí, dá pra entrar no apartamento só vendendo os pratos de casa. Imagina, bagaceira. Isso me lembrou a história do anum. Já falei aqui a história do anum, né? Você sabe que tem uma pesquisa no sertão pernambucano que tem 3 tipos de anuns. É o anum branco, o anum preto e o anum azul, que ninguém nunca viu, mas todo mundo sabe que existe. Pois é, mas eu tô dizendo, a pessoa que quer colecionar, vai querer colecionar o que tem memória afetiva, não sei o quê. E ninguém tinha o azul. Esse é exatamente o ponto, entendeu? Mas, por esse outro lado, sim, também, obviamente, se é o mais raro, é o que, em tese, pegaria mais valor. Mas, assim, eu, dentro da minha cabeça, ainda continua funcionando no sentido de só vai querer colecionar por, né, talvez aquela memória afetiva de ter comido a sopa de feijão de vó naquele prato, porque, sinceramente. E vamos lá de novo com Morreu Quem Você Não Sabia Que Estava Vivo. E dessa vez foi Hulk Hogan, a lenda da luta livre americana. Vocês devem lembrar que passava aqui no SBT o WWE, que é a luta livre americana, que era completamente fake, era tudo encenado, né? Aqueles golpes mirabolantes que o cara pulava em cima do outro e virava o outro de cabeça para baixo, metia a cabeça no chão, né? Era uma coisa totalmente teatral, mas muito, muito popular nos Estados Unidos. E talvez o lutador mais popular tenha sido esse Hulk Hogan, que era aquele velho do bigodão branco, né? E aí, né, vamos destacar aqui os pontos altos da carreira de Hulk Hogan. Ele foi demitido da WWE, eu acho que em 2015, por racismo. Inclusive vazou aí uma fita, uma sex tape dele,
que durante enfim, a loucura, e aí ele era muito racista, extremamente, foi demitido, e a partir de então ele foi só ladeira abaixo. Recentemente ele fez uma aparição pública e foi vaiadíssimo no estádio, porque ele foi um dos primeiros que apoiaram Trump incondicionalmente e todas as decisões de Trump, e apoiava até o leito de morte. Então é uma dessas pessoas que realmente não vai fazer falta para ninguém, né? Talvez para as pessoas que ele sustentava, né? Porque ele ainda tinha uma grana que o bicho era bem marqueteiro, assim, ele vendia merchandise, vendia bonecos, vendia não sei o que, enfim, era isso aí. Mas morreu o Hulk Hogan, certo? Já vai tarde. Olha, eu vou dizer pra você, a quantidade de bomba que esse rapaz tomou, esse falecido Hulk Hogan, ele durou até muito, viu? Durou muito. Isso aí me lembra, sabe quem? Meu amigo querido Edivaldo, Boca de Cu de Galinha, que morava lá na Congal, num bairro lá em Limoeiro, que era conhecido como o Hulk Hogan da Congal. Abraço, Edivaldo. Esse Edivaldo tá vivo. Acho que é capaz de ter morrido também. Tomava muita bomba também, viu, Edivaldo? Rapaz, eu achava as lutinhas mais farofa do mundo. Era essa luta livre de Hulk Hogan. Achava ruinzinho pra cacete. A única coisa que eu gostava, tinha um fliperama. Eu acho que era o fliperama que tinha ali do lado porra, com aquele bar ali na Boa Vista, porra, tem um do Mustang, do bolinho de queijo do Mustang. Do lado do Mustang tinha um fliperama lá, que tinha um joguinho de luta livre que o cara pegava a cadeira, jogava no outro, não sei o que eu achava legal. Eu acho que era até a marca era dele. O jogo levava o nome dele. Mas eu achava as lutinhas muito farofa. Muito, muito ruimzinho. Por mais que fosse Senado, era muito ruim. Eu me lembro que ele chegou a lutar com Rocky Balboa no Rocky 3, se eu não me engano. Ele faz uma participação lá. Rocky leva um supapo achando que era lutinha de encenação e depois vê que o bicho pegou. Aí Rocky desce o cacete nele. Eu achei que foi bom, aquele rapariga. Olha aí, quinta-noite. Essa semana eu não tive muito tempo aí para ler notícias e trazer pautas, mas por acaso hoje passou no meu feed uma reportagem sobre os canibais de Garanhuns. Aqueles lá que em 2012, aquele cara e aquelas duas mulheres, que eram um trisal, inclusive, e eles atraíam mulheres com propostas de emprego e tal. E aí matavam, né, cortava os pedaços, guardava acomodados em saquinhos plásticos na geladeira, com toda a higiene do jeito que tem que ser, e comiam, eventualmente, a carne das moças que eles matavam. E chegou num ponto que eles estavam fazendo empadinhas de carne humana e vendendo por Garanhuns. Né? Todo mundo sabe desse caso, mas o que apareceu hoje para mim é que, para surpresa de 0 pessoas, o líder do trio, né, o cara lá, esqueci o nome dele agora, ele virou pastor. Ele disse que se encontrou com Deus e aí, obviamente, que virou pastor evangélico, porque vocês sabem que o evangélico, ele, no momento que se converte, ele é perdoado de tudo que já fez, não importa o que ele tenha feito. Então, na cabecinha dele, ele agora é um homem livre de pecado ou de qualquer atrocidade que tenha cometido. Não sei sobre as moças, né? Mas o cara virou pastor e está pregando loucamente lá dentro do presídio onde ele está agora, que era o Barreto Campilo, mas fecharam e mandaram ele para aquele outro lado, sei lá, do Curado, né? Não sei. Enfim, fica aí, hein? A reflexão. Um dia vendendo uma empada de gente, comendo gente, no sentido bíblico não, no sentido gastronômico, e no outro, cara, pastor pregando a palavrinha de Deus. É a grande magia, né? Das religiões, quase de maneira geral, é essa benevolência aí do Deus, né? O cara passa aí um tempo fazendo empadinha de gente, botando pro povo comer, o povo na santa ignorância, pensando que é um acém moído, um matambre, uma chã de dentro. De repente fica sabendo que é gente, tá comendo gente, empada de gente. Aí o cara vai lá, depois de uma data do garalho, não vou pedir perdão, porque o grande Deus benevolente há de me perdoar, né, que o meu arrependimento é sincero e verdadeiro, e eu estarei ao lado dele, assim que eu falecer. Aí eu pergunto, esse mesmo Deus benevolente, é aquele mesmo que botou fogo em Sodoma e Gomorra, por causa de uma putariazinha de nada? É o mesmo Deus que meteu aquele dilúvio universal, matando o povo e os animais tudo afogado aqui? É o mesmo? Não me parece uma coisa muito coerente isso. E uma outra reportagem que chegou para mim agorinha foi sobre aquelas gêmeas siamesas, aquelas meninas que ficaram mundialmente conhecidas aí há um tempo, né? Desde criança, inclusive, são adultas agora. Elas têm 2 pernas
uma pelve só, né? Tem, enfim, órgãos sexuais, só tem um só para os dois, tem um furico para as duas, mas aí na barriga elas bifurcam e aí viram duas pessoas e com 4 braços, 2 cabeças e tal, independente, pensam independente e tudo mais. Só que da cintura para baixo os estímulos vão para os 2 cérebros, bifurcadamente, né? Coisa louca. Pois bem, pois uma dessas meninas casou-se, né? E a outra não casou. Não foi um trisal. Aí, quer dizer, não ia ser um trisal, ia ser um 2,5 talvez, né? Que merda. Mas enfim, uma casou, a outra se diz solteira. Mas como é que fica a situação aí na hora de consumar o fato, uma vez que o chibio é um só para as duas, né? E as duas sentem a mesma coisa no chibio, né? Fica aí o questionamento. Talvez seja uma questão para a psicanálise traduzir para a gente que não tem a mente avançada aí para entender o que é que se passava na cabeça desse cara que casou com uma e a outra casou com ele e a outra não casou. Enfim, não sei como é que é isso. Mas eu vou deixar aqui a reportagem para quem quiser ler. Bora, Conversando Água, sexta-feira pela proa, 25 de julho do ano da graça de 2025. Já dá para jogar no bicho essa milhar aí, viu? 25. Bem, hoje é o Dia Nacional do Escritor. Exatamente, homenageia aquele que se compromete com a palavra, com a potência transformadora da escrita. É valorizado no Brasil? Não. Ganha dinheiro no Brasil? Não, também não. Inclusive, recentemente eu vi faz um tempo, um podcast entrevistando o Lourenço Mutarelli, um escritor aqui brasileiro de relativo sucesso. Vocês devem lembrar da obra dele que virou até filme, chamado Cheiro do Ralo. Ele tem outros livros também, um cara tem um sucesso, ele não dá pra viver. Não dá pra viver de escrita. Se ele não vivesse aí ensinando e fazendo outras atividades, tava passando fome e necessidade. Mas fazer o quê, né? Nosso país, culturalmente, tem outras prioridades. Mas quem gosta e segue escrevendo e homenageando aí a potência transformadora da escrita. E aproveitando esse mote que eu mesmo levantei, eu vou lascar aqui uma dica, que hoje é sexta-feira, é dia de dica, e eu tô naquele momento de ler pra caralho. E essa semana passada, na verdade, eu li um livro de contos de um cara que eu sou fã pra se fuder, já falei dele aqui diversas vezes, Roberto Bolanhos. E não é o Chaves, viu? É o chileno Roberto Bolanhos, um dos melhores escritores da América Latina. Esse livro que eu li dele recentemente é um livro de contos, deve ter uns 15 ou 14 contos dele. O nome do livro é Chamadas Telefônicas. Geralmente alguns contos têm sempre envolve ligações telefônicas e tal. É muito legal. A escrita de Bolanhos é maravilhosa, né? Porque ela não conclui nada, né? É uma coisa ou não é, pode ser isso ou pode ser aquilo. É feito a vida, né? Só não chega a conclusão quase nenhuma. Então é do caralho demais, muito bom. Tem uma participação em um dos contos, além de 2 contos do alter ego dele, que é o poeta Arturo Bellan, para quem já leu Os Detetives Selvagens, deve lembrar dele, né? É um dos Detetives Selvagens. E o conto que Bolanhos coloca Belano, né? Que é o alter ego dele, é um dos melhores contos do livro, cara. Tem uma parada de um espelho, né? Com reflexão, que é lindo, belíssimo. E Bolanhos, velho, Bolanhos é foda, eu sou fã pra se fuder. E ele tem poucos livros de contos, eu só me lembro desse, né, chamado Telefônicas, e um que eu li há uns 4, 5 anos atrás, e o nome dele é Putas Assassinas. Então fica a dica, os 2 livros de contos de Bolanhos, Chamadas Telefônicas e Putas Assassinas. Leiam! Rapaz, Paulinho, esse nome do livro aí de Bolanhos que você falou me lembrou o cardápio do Capibá, pelo menos quando a gente frequentava lá. Muito bem, Bruno. Que tinha a famosa, as putas das batatinhas, que de acordo com a lenda, quem botou esse nome no cardápio para as batatas fritas foi um próprio cozinheiro, por causa de um garçom que não aguentava mais só pedir batata frita, porque era um prato que saía bastante. E diz o cozinheiro que toda vez que ele chegava lá e fazia, solta aí mais uma porção dessas batatinhas. Aí terminaram adotando o nome no cardápio como as putas das batatinhas. Eu me lembro que o peixe com salada era o peixe é pop. Muito bom também. Outra coisa que eu queria falar era sobre esse caso aí que o Will botou aí, das irmãs siamesas aí, que uma casou e a outra não quis casar, que uma tá solteira e outra não tá. Eu tô com pena da solteira porque o marido da que casou tem uma tremenda cara de espera-tapa, sabe? Uma cara de lanza da porra. Deve ser chato, daqueles caras que ficam pensando merda, sabe? Aí é foda, pra quem não quer casar, que não queria nem estar perto dele, eu acho que vai ser sofrimento isso aí. Não digo nem do Priquito, né, que a gente já comentou, mas
O foda é conviver com esse pastel aí. Porra. Freire, a questão é muito mais complexa aí, pô. Imagina se a casada copula e engravida. Só que o ventre é das duas. O material genético é das duas. O chibio foi das duas, enfim. O filho ou a filha vai ser de quem? Das duas? Vai ter duas mães? Ou vai ser só da que foi casada porque a intenção de engravidar foi da casada? E se a outra casar com outro cara? E se as duas engravidarem? Como é que vão saber de quem é quem? Vai ter que fazer exame genético, enfim, DNA. Não sei, é muito confuso isso, velho. Rapaz, o eterno Capibara e Dona Socorro, que além de tudo é uma líder comunitária maravilhosa. Abraço aí, Dona Socorro. Ela não escuta a gente não, mas é assim mesmo. Vai ficar um abraço aqui. Foi lá porque eu comi também a primeira vez, além das putas das batatinhas, eu comi pititinga aqui em Recife, né? Pititinga é um peixinho, é um piabinho, um guaru. Tem muito na Bahia, Salvador, mas ela também tinha lá. Ela pegava lá mesmo na beira do rio, cheio de clorofórmio fecal, botava pra fritar e a gente comia. Era bom demais. Dona Socorro, forte abraço. Rapaz, Will, isso pra mim tá uma putaria disfarçada aí, sabe? Então, fingindo aí uma situação pra ser outra. Não tem como não. Vai ter uma hora que a outra irmã vai falar, bora, beleza, tá bom, eu entro. Agora eu vou te falar uma coisa pra vocês. Eu tenho um boyzinho também, ele pode entrar? Pode, aí pronto, aí entra todo mundo. Aí começa esse rendezvous, vai virar aquele ninguém de ninguém, e aí foda-se. Acho que o esquema é esse. Não tem como não virar putaria. Meu irmão, vocês falando do Capibaí, e na minha cabeça tava vindo garagem. E vocês falando que comiam peixe, e que tinha prato de peixe com salada, que não sei o que. Meu irmão, quem é que come peixe no garagem, velho? Quem é louco? Aí agora foi que me veio a cabeça que é o Capibá, não é isso? O Capibá tem peixe, porra. Tem um rio na frente, tem que ter peixe, né? Se bem que o garagem era na beira do rio também, né? Falei merda. Rapaz, vocês estão complicando demais aí esse negócio aí dos siameses, porque, obviamente, teve consentimento, né? Então, é isso, assim, ele não casou somente com um, ele casou com 1,5, né? Com as duas, ou sei lá como é que é. Mas é isso, vocês estão muito sabe como é número real, não é como é que é, não, número, sabe, 1.0, 1, 100. Vocês têm que ir mais para um número real, assim, é um casamento, é um trisal, é feito fractal, sabe, que não tem uma dimensão única, uma dimensão, meu Deus, eu esqueci qual é o nome daquela porra, como é que é aquele número que é 1, 2, 3, 4, 100 pontos, sabe como é? É isso, velho, sabe? Então é isso, é feito fractal, porra, esse casamento aí, é um trisal 2.5, sei lá, entendeu? Igual a Doom, sei lá, que não, sabe como é que tem jogo 2D, jogo 3D, mas Doom é 2,5D, sabe? É a mesma coisa, pô, vocês estão cabeça muito engessada nesses números, caralho, não é real, velho, como é o nome dessa porra, velho, é isso aí. E Paulinho, porra, que feliz, né, bicho, o autor que tu gosta aí, ter 2 livros de conto, e aí tu vai ler, né, também não deve ter muito livro, né, e aí o cara consegue, né. Foda eu tava vendo desse, velho, Philip K. Dick, que é um cara que eu gosto, assim, não tenho nenhuma intenção de ler toda a obra do cara não, mas o cara tem, tipo, 30 livros e milhares, não sei quantos contos, velho. Aí o cara fazia o que na porra da vida dele? Só escrever, tá ligado? E é impossível, né? Foda-se. Porra, feliz aí com a produção limitada aí do autor, né? Muito bom isso. Na verdade, a obra de Roberto Bolenz, ela não é muito extensa, apesar de ele ter escrito bastante durante um período, porque ele morreu em 2002, velho. Ele morreu novo, 50 anos de idade só. É um problema hepático que ele tinha aí. Aí realmente a obra dele tem 2 livros gigantes, né? Que são o 2666 e Detetive Selvagem, são 2 livros grandes assim. E tem vários livros menores de conto, tem esses 2 de conto, tem outros livros menorzinhos assim, Amuleto, Noturno no Chile e tal. Mas a obra dele não é extensa porque, infelizmente, ele foi embora cedo. E olha, quando eu falo maiores e menores, eu não estou falando o valor da obra literária, eu estou falando da extensão, né? Esses 2 que eu falei, que eu até tinha indicado aqui antes, até nosso ouvinte Kennedy Michelis, forte abraço, já leu também, já passou até para mim como é que se diz? Um dossiê sobre o livro. O bicho é foda, tá do Kennedy é foda. Aí, pronto, esses 2 livros são bem extensos, assim, né, em tamanho. Os demais são pequenininhos, mas é de se lamentar só que ele tem ido cedo, porque o bicho escrevia muito bem. Triste demais, até porque o cara começa a escrever mais, eu acho, lá pros seus 70, velho, tá ligado? Que é quando o cara começa a conhecer mais a vida, né? Já não tem muito mal o que fazer, sabe? Tá bem, aí vai começar a escrever, vai, né? Acho que tem umas coisas boas aí quando a galera tá realmente um pouco mais velha, né, velho? Mas é isso, né? Mas pelo menos aí você pode completar o lugar agora, você pode platinar
a coleção do cara, sabe quanto? Tem essa vantagem, né, de platinar, mas tem uma desvantagem, que vai acabar ligeiro, né? Daqui a pouco não tem mais nada pra ler dele. Que eu saiba, só tem mais um livrinho dele aqui, de um romancezinho pequeno. Monseia Paim, o nome do livro, que eu acho o único que falta. Pela minha pesquisa, vou até pesquisar mais. De repente, teve muita coisa postumamente publicada dele, sabe? Até obras incompletas e tal. A família vai tentando extrair o máximo, né? Apertar assim. Extrair o máximo que puder do cara já morto. Aí é natural. Agora dá uma certa angústia, ver se faz bico. Não sei se vocês têm isso, porque quando tá acabando um livro que eu gosto, né? E eu sei que daqui a pouco talvez eu não arrumo um tão bom feito esse que eu tô lendo, né? Uma série que eu estou assistindo, um filme que eu tô vendo, dá um certo desespero, esse caralho vai acabar, né? E agora? Será que eu consigo alguma coisa boa? Sempre consegue, né? Sempre consegue. Isso é só um sentimento pobrezinho dentro do coração humano. Não, porra, a ansiedade das últimas páginas é foda, velho. E tem uns livros assim, principalmente acho que livro mais complicado, assim, livro mais complexo, assim, né? Mas que você tá acabando e aí você, quando tá acabando o livro, é que você começa a entender o livro, né? E você vai, porra, quero ler de novo. E aí é um livro de 800 páginas, e foda-se, né, velho? Não vou ler essa merda de novo, porque eu tenho uma coisa da minha vida. Mas tem isso, né, velho? Ansiedade. Eu passei por isso, velho, com um cara... Ian Banks, que eu já até dei a dica dessa série de livros. Ele escreve ficção científica, escrevia, né? Também o cara morreu cedo. Ficção científica. E ele tem uma série de livros que não é uma série, são livros separados, mas que se passam no mesmo universo, digamos assim, né? E chama-se A Cultura, né? Essa série. E é uma ficção científica. E ele aborda uns temas poderosos, assim, velho, sabe? De existencialismo, de identidade, de... Porra, é foda, velho, assim, do caralho, assim. E ele tem 10 livros nessa porra dessa série e o cara morreu, velho. E é isso, eu sabia, né, quando eu comecei a ler, que só tinha 10. E aí eu fazia, caralho, já tô no 8º. E aí é isso, porra, não tem outro... É isso, né, velho? Não tem outra pessoa fazendo uma, digamos, análise literária, sabe? Sobre esse tema, assim, de uma forma como ele fazia, velho. Tinha muito mais do que ele escrevia ali. Tinha muito mais do que ele dissecar sobre o tema, sabe? Mas é isso, né, velho? Foda o outro, mas aí eu era bem mais novo nessa época, e aí eu não percebia, nem sacava, né? Foi Duna, velho, Duna, que tá todo mundo agora. A porra do cara morreu deixando o último livro sem escrever. E aí ninguém sabe o final da porra do negócio, foda, né, velho? E também é Duna, né, velho? Pra quem gosta, beleza, tem gente que detesta, mas assim, é isso, né, velho? É foda, assim, o livro já foi eleito como o melhor livro em várias listas, né? É foda. E aí você não sabe o que aconteceu naquela merda, porque o cara morreu. Foda. Rapaz, eu nem sabia dessa, Frederic. É mais uma angústia que você me passou agora. Eu não li Duna. Eu desconhecia Duna por completo. Vim conhecer quando fez essa adaptação pro cinema, que eu fiquei sabendo que é a segunda já, né? Tem uma anterior. Eu também nunca vi. E agora tu tá me dizendo que não tem final, é isso? Então, e é esse filme aí que rolou os dois? Aí não vai ter uma parte 3, né? Quem é que vai fazer essa parte 3 aí? É o cineasta mesmo, o Villeneuve? Tem que se resolver aquilo, porra, pelo amor de Deus. Não, porra, Duna é o seguinte, tem os livros, que tem 6, era pra ter um 7, mas a porra do Frank Herbert morreu. Então não tem 7. Então são 6 livros, né? E aí tem um bocado de fanfic que a porra do filho dele escreveu, mas assim, ignore tudo isso. Não existe. Você faz de conta, é que nem Matrix 2 e 3, sabe como é? Faz de conta, e agora 4, 5, 6, sei lá. Faz de conta que não existe. Pronto, então, esse é o livro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Frank Herbert, certo? Aí David Lynch, of all people, fez um filme com todo aquele povo que ele gosta, lá na época dele, em 84, sei lá. Duna, certo? Aquela doideira de Lynch. O filme é maravilhoso. Dica da sexta já. Fica aí. Teve uma série do Sci-Fi também, de Duna, que eu não assisti, eu vi o começo, assim, é mal feito pra caralho, assim, não chega a ser mal feito, mas tem hora que você vê que a Duna é um cartaz atrás, sabe como é? É um outdoor atrás, assim, a Duna é impresso, é uma lona impressa atrás, mas diz que é muito bom essa série do Sci-Fi, eu vi uns pedacinhos, tem isso, e tem agora esses filmes do maravilhoso, incrível, joiado, gostoso Villeneuve, né? Então tem o primeiro filme, que é metade do primeiro livro, tem o segundo filme, que é a segunda metade do primeiro livro, né? É claro que tem uma, né? E ele já está filmando o terceiro filme, que é o segundo livro, certo? Duna Messias, que acho que o nome do filme nem vai ser esse. Que é um livro menor e velho.
E acabou. Ele disse que pra ele acabou. Pra ele vai encerrar aí a história, tá ligado? Ele já deu uma mexida braba nas histórias, assim, ficou legal, mas deu uma mexida braba. E ele vai acabar ele fala assim, ó, se alguém quiser continuar, maravilha, dou o maior apoio, mas eu encerrei. Então, e aí ele vai acabar. A história meio que acaba, porque depois mesmo dá um pulo assim, e velho, meu irmão, a partir do 3º livro fica muito doida a história, tá ligado? E aí é complicado pra passar pro filme, até porque Villeneuve tem uma pegada bem real, assim, né? Bem, né? Sem ser muito viajada, tá ligado? Então, vai ficar muito doida a história, velho. Aí ele, foda-se essa merda. Eu acho que Villeneuve tá certo aí, viu? Encerra no 3º e vamos embora, que também coisa sem fim dá uma angústia da porra. Até a história sem fim com aquele cachorro voador. É o pior, né? O pior é que tem coisa com fim que deveria ter acabado antes, né, velho? Muito comum, inclusive, né? Eu, inclusive, uma época eu queria fazer um site que era assim, até onde assistir tal filme ou tal série, sabe? Ou ler tal livro. Pare na página tal. Pare no capítulo tal. Pare no episódio tal da temporada tal. Ou pare tantos minutos do filme. Pronto. Parou e encerra e acabou, velho. E aí fica muito melhor, porra, a obra, tá ligado? Então o problema contrário também é muito grave. Muito bem observado, viu, Fred Henrique? Muito bem observado. Não é à toa que você é servidor público, cara. Passou no concurso, porque tu é inteligente pra caralho. Rapaz, eu já entendi o que aconteceu naquela reportagem, velho. Eu tava conversando aqui com uma pessoa e a gente chegou no fundo da questão. Foi o seguinte, velho. Aquilo foi gravado, como vocês sabem, você não faz a reportagem, você não faz uma coisa e vai pro ar na semana seguinte, né? O negócio tem alguns meses, eu acho. Então, o que acontece? Os caras perderam, porra. Perderam os papelzinhos. Acho que a outra menina, Roxette Flávia, que tava lá também, que é nosso ouvinte. Alô, Flávia, Roxette. Ela também parece servidora pública. Eu não confirmei não, mas alguém me disse. Então foi o seguinte, velho. Quando o cara vai gravar a entrevista, ele pergunta qual é seu nome, e eu disse meu nome. Eu acho que eu não cheguei a dizer a profissão, tá ligado? Acho que ele só anota a profissão. Ele pergunta só o nome, diga seu nome e tal. E aí, velho, eles perderam a porra do papelzinho com as anotações, entendeu? E aí ficou só isso. Qual é seu nome? Eu digo Fred Henrique. Fred Henrique. Né? Fred Henrique, velho. Né? Quem vai no Henrique, tendo o Henrique ali, né? Sabe? Ninguém vai no Henrique. Então, o Henrique tá logo ali, porra. Então, pra que Henrique, se você tem Henrique? Né? Então, foi isso, saca? Agora, a bem da verdade, um ouvinte nosso, né? Ele também decifrou, de certa forma, porque ele fez, velho. Conversando Água é um serviço de utilidade pública. Como tal, eu posso me enquadrar muito bem nessa categoria, entendeu? Funcionário público. Então é isso. Eu me lembrei, foi da matéria de jornal, que saiu um amigo da gente, e olha que jornal, a turma errava o nome, que era uma beleza, né? O nome dele é Rildinho, saiu Rildonho. Eu, durante muito tempo, até hoje, acho que quando eu encontro com ele, eu chamei de Rildonho só por causa dessa matéria. Ah, sim, e o que esqueci de comentar é que eu acho que funcionário público é o padrão, tá ligado? É o default, é o que tem lá, sabe? Se você não mudar, pra não sair em branco, funcionário público, velho, sabe? E aí é isso, né, meu irmão? Funcionário público. O padrão, é a base. E nessa sexta quase chuvosa eu tenho outra dica, quer dizer, eu tenho uma dica hoje, mas outra dica é outro jogo, na verdade, e esse é Journey. Journey é um jogo antiguinho já, jogo rapidinho, eu terminei em 3 horas jogando, e é um jogo lindo, maravilhoso, uma coisa linda, idílica. Você é um bonequinho com um manto vermelho, em um deserto, você começa em um deserto, e é só isso, você e o deserto. O jogo não tem inimigo, não tem luta, não tem nada disso, não tem diálogo. É só você explorando e descobrindo o ambiente e tentando ir para a próxima fase e tal. E é uma coisa... Só que o jogo é incrivelmente lindo, o som é maravilhoso. Você joga de headphone ou então com bom som e puta merda, é foda o jogo. E a história do jogo, assim... Quer dizer, o jogo não tem muita história, né? Você percorrendo os ambientes e os lugares e o negócio, e vai descobrindo e avançando. É um journey, né? Um journey. E é tudo muito incrível, tudo muito lindo. E tem uma coisa foda no jogo, que eu já tinha ouvido falar, mas eu achei como jogo antigo que não ia rolar, ou que não sabia como é que era que funcionava. Mas assim, você tá jogando o jogo, você tá na sua jornada, né? Nesse ambiente incrível, né? E você, de repente, encontra outro boneco. E esse outro boneco no jogo não é uma inteligência artificial, não é um bonequinho do computador, não é um NPC.
Non-player character. É uma outra pessoa que tá jogando o jogo na mesma hora e foi jogado dentro do seu jogo, e você dentro do jogo dele, o jogo de vocês se juntou. E vocês passam a jogar junto. E você não conversa, você não consegue falar nada. A única coisa que você consegue interagir com o outro boneco é ter um botãozinho que você aperta e você faz pom, pom. Tem uma amiga minha que disse que é o código de monstro de baleia. Só isso. Você faz um pom, pom, e o outro faz pom, pom, pom. É isso. E você estão os dois juntos lá, e você pode seguir juntos, ou pode ficar separado. E aí, velho, dessa pessoa, que eu sei lá quem era, que pessoa era essa, em que lugar do mundo ela tava, não sei, mas a gente tava jogando na mesma hora, e a gente jogou o mesmo jogo. E a gente foi junto, até o final, 3 horas juntos, passando as dificuldades, e uma hora a gente se separava mais, outra hora se separava menos, uma hora a gente... Tem uma hora que eu me lasquei, eu caí numa ponte, tive que voltar. O cara pulou a ponte, bicho, caiu junto comigo pra dar a volta inteira e subir a porra da ponte toda de novo. E a gente foi junto, e teve uma hora que eu também ajudei o cara. Irmão, você não tem como ajudar muito, né? Mas você tá lá pra fazer companhia. Cara, é foda, velho. Jordan, pega essa porra, compra esse cara aí e vai jogar, meu irmão. Que puta merda, que negócio foda. E o final, velho? Final, puta merda. O jogo é foda, velho. Vai lá jogar. Jordan. Sei não, viu, esse negócio de utilidade pública aí. Porque aqui tem umas faltas de utilidade danada, viu? Tem umas águas aqui que a gente conversa que Jesus me livre. Por isso que eu sou a moça do compliance. Mas de qualquer forma, né, fica aí o agradecimento pelos 9 ouvintes que a gente tem. Que eu tenho certeza que é a galera que deve estar lá no grupo, que a gente também já se fala tanto, que já podia até cancelar o podcast. Mandava os áudios já lá e seguir em frente. Era só continuar, tudo certo. Mas aí é que eu acho que você está equivocada, porque eu acho que justamente esse tipo de certos assuntos que acontecem aqui, inclusive eu nem participo da maioria deles, eles são em linha com os serviços públicos que a gente está acostumado, entendeu? Então acho que basicamente é isso. Se você for ver, você fazer uma analogia, uma análise, uma comparação, né, direta entre as coisas que a gente fala aqui e o serviço público, tem as coisas boas, mas a maioria, bicho, tá ligado? É isso aí, velho. É isso aí. Entendeu? Porque você tá errada, sacou? Agora, se a gente tivesse, tipo, na Suécia, na Escandinávia, na Finlândia, sei lá, algum país nórdico, né? Provavelmente você estaria certa, né? Aí realmente... Mas a gente tá no Brasil, bicho, então o serviço público que tem é isso mesmo. Conversando água é a representação fidedigna do nosso serviço público. Rapaz, nunca que na história, independente dos assuntos que são debatidos aqui, mas nunca que na história esse programa pode ser simplesmente somente os áudios. Até porque temos uma equipe enorme, né, de editores, né, que trabalham toda essa parte de sound effects, de vinhetas sonoras, que transformam esse programa nessa maravilha que ele é, né? Então, assim, quero até aproveitar, passar aqui para parabenizar toda essa equipe, né, que faz a edição desse programa, que realmente é fantástica, né? Eu digo isso até mesmo para os participantes aqui desse programa. Se vocês só escutam ele aqui gravando, vocês estão perdendo, porque ele, depois de editado e lançado toda quarta-feira, ele é fantástico. É muito bom. Parabéns aí a toda a equipe de edição, de sound effects e pá. Queria dar aquela dica musical no sábado. Eu tava escutando umas músicas e aí eu vi uma notícia de que um disco que eu gostava muito que eu ouvi na casa da minha mãe, naqueles limpa-disco pra botar pra tocar que rolava lá quando a gente era mais novo, tem um disco de Jorge Ben e Gilberto Gil, que é o Jorge Gil Ogum Xangô. Eu gostava muito de limpar esse disquinho pra botar pra tocar. Tem uma sonoridade fantástica, músicas muito legais, assim, aquela viagem de Gil e de Jorge. Foi um período que estava tendo muitos desencontros, assim, né? Teve de Tom e Elis, o próprio Chico Buarque e Caetano. E aí esse foi muito bacana porque foi uma ideia do André Midani, que foi aquele produtor musical que produziu muita gente, né? E aí esse disco é fantástico, velho. Tá fazendo 50 anos esse ano. E eu acho que vale a pena escutar. Eu me lembro de faixas como Quem Mandou, que tinha nele, velho, que era muito legal. É um disco que eu gosto bastante. Aí fica a dica musical aí. Quem puder, eu acho que deve estar nessas Spotify aí da vida, e iTunes e papapá. Repetindo o nome, é Gil e Jorge Ogum Xangô. Bom que só porra esse disquinho. Olha aí, Bruno Cerejo, como sempre, muito pertinente, fazendo primeiramente uma homenagem ao pessoal do Sound Effects. Pra ti que não fala inglês, são efeitos sonoros, entendeu? A equipe de marketing também, a equipe de RH, a equipe de logística, a equipe do movimento
entorpecente aqui desse grupo, desse podcast, toda a equipe que faz, são mais de 50 componentes aqui que fazem a retaguarda aqui desse podcast pra gente estar aqui toda semana falando merda. Então, parabéns a toda a equipe aí. E, segundamente, esse disco de Gil e Jorge Ben é simplesmente fudendo. Eu tenho uma sorte de ter ele aqui em LP. Não tá muito bem. Tá meio danificado o meu LP disso aí. Eu até com vontade de comprar outro. Mas é tão antigo que eu vou deixar ele aqui mesmo meio avariado. E, bicho, eu acabei de comprar hoje um LP raro de a primeira banda de reggae do Brasil, oficialmente reconhecida, que é a banda pernambucana chamada Caretas. A banda que começou a trabalhar lá na década de 70, mas lançou o seu disco apenas em 83, o disco Fogo na Terra, impulsionado pelo sucesso da música Vento Norte. Todo mundo lembra, né? Vento Norte. Esqueci a letra. Vento Norte. Mata doce, bora assim, assim vai. Paz e amor, bora. Comprei hoje, careta, vai chegar ainda aqui. Comprei do meu querido Juvenil Silva, grande e maravilhoso artista, fenomenal, da cena Beto. É uma cena que estourou aí no início da década de 10, um montão de conta obscura, mas que faz muito sucesso aí. Muito sucesso na Night Recife. Então ele também vende discos, eu conheço o Juvenil desde do século passado. Comecei a comprar vinil a ele, faz negócio há quase 20 anos. Assim, então ele sempre tem umas pérolas e achei com ele essa daí, não podia deixar passar. Banda Caretas, também é dica do Sabadão, viu? Bota Caretas, bota aí Vento Norte no serviço dos streamers. Estoure um peito de véia e vá ser feliz, meu velho. Alô, fala aí, meu locutor, quem é o craque da partida? Rolaser, até para fazer justiça com seu nome, tá? Rolaser é o melhor jogador da partida, ele é o craque. Aproveitar aqui o apagar das luzes, já que eu nunca mais dei dica, mas eu queria vir aqui para dizer para vocês que eu tô terminando de ouvir a entrevista de Paulo Vieira, podcast Mano a Mano, e que arretado, viu? Os dois conversando sobre variados temas. É muito, muito foda mesmo. Tô adorando, indico aí para todo mundo ouvir. E é isso. Beijo. Cadê o He-Man, hein? Que não aparece. Boa dica, viu, Meira? Muito boa dica. Eu vou complementar a sua dica, porque eu não vi ainda a entrevista de Paulo Vieira no Mano a Mano, mas eu vi semana passada a entrevista de Mano Brown com o professor Wilson Gomes e com Jones Manuel, nosso querido recifense pernambucano, maravilhoso Jones Manuel. E é riquíssima de conhecimento, riquíssima. O Wilson Gomes, eu acho que deve conhecer, carioca, professor universitário. E João Manuel dispensa apresentações. E a entrevista é muito foda. O podcast é longo, né? Se eu não me engano, passa de 3 horas. Mas vale a pena ouvir. E agora também, para estourar a tampa do Catimbau Wi-Fi desse domingo, eu vou trazer para vocês um... Você sabia todo melado de orgulho de ser limoeirense? Você sabia? Num dia 27 de julho, como hoje, só que lá no ano de 1811, o príncipe regente Dom João VI, através de um alvará, alçou a qualidade de vila, que seria mais ou menos a cidade da época, né? Então alçou a qualidade de cidades, podemos dizer assim, as cidades de Cabo de Santo Agostinho, Santo Antão, que depois tornaria Vitória de Santo Antão, Paudalho e Limoeiro, a princesa do Capibaribe. Então podemos dizer que hoje nossa querida cidade de Limoeiro está completando 214 anos de existência! Parabéns, Limoeiro! E seus 60 pontos turísticos, o seu Cristo com a mão pequena e tudo mais que engloba aquela cidade maravilhosa, o tamanho das muriçoca, os gotas Roberto, a catinga de sovaco, aquela delícia, aquele calor infernal! Viva Limoeiro, meu Deus! Limoeiro amada, querida! Bora, você sabia? Você sabia? Meu Deus, eu parei tudo no tamanho da muriçoca. Tô longe, então, de ir no Limoeiro, viu? Tenho problemas, alergias seríssimas de muriçoca. Mas nada que um repelente não resolva, né? A gente segue aqui esperando um convite para visitar Limoeiro. No São João já desisti, obviamente, mas eu acho que a gente podia fazer uma excursão em outra ocasião, né? Que não fosse São João, já que nessa data a casa já tem a sua lotação esgotada, a gente poderia ir no meio do ano invertido, né? De repente lá nas férias de janeiro, passar 2 dias lá em Limoeiro e saber se tudo isso que Paulinho fala é verdade. Cidade jovem, né?
200 e poucos anos, mas tá de parabéns. Parabéns aí para Limoeiro, que trouxe pra gente esse grande poeta, amigo e advogado do bem, Paulinho Gordo. Te amo, amigo. Ô, Mira, muito obrigado, maravilhosa. Eu fico aqui todo mole com esse carinho gostoso que você passa pra mim. E reconheço meu erro, viu? Reconheço meu erro. Falta fazer uma discussão com esse grupo aqui do Conversando Água para levar para conhecer as maravilhas, as benesses e os dissabores da cidade de Limoeiro, né? O Will e Larissa já foram, mais de uma vez, já conhece lá aquela bagaceira. Mas os demais aqui componentes, estou devendo e vou resolver. Não aconselho ir. A gente ia fazer essa excursão no verão, né? Perto de janeiro e tal, acho mais complicado, viu? Porque realmente o bafo do Satanguz é muito pesado. Mas, doravante, aí quem sabe na primavera, a gente faz essa excursão e vamos dar uma volta pelos 60 pontos turísticos da cidade maravilhosa de Limoeiro, Pernambuco, Brasil. América Latina. Você devia dizer o nome de todos esses 60 pontos turísticos em 1 minuto. 1 por segundo, já que você afirma tanto que são 60, porque eu acho que nem em Recife a gente acha 60 pontos turísticos que vale a pena visitar. Eu queria ouvir quais são. Se você me disser 15, agora eu já até aceito. Desafio aceito, viu, Diana Mira? Não vou conseguir falar os 60 porque a maconha comeu boa parte do meu juízo, mas vou fazer aqui uma pequena amostragem de alguns pontos turísticos da cidade de Limoeiro. Valendo! Uma jabuticabeira centenária no distrito de Rebato Foice. Uma fonte d'água cristalina lá em Ribeirão do Mel. Um cupizeiro da altura de uma criança de porte médio lá em Cume dos Macacos, onde as lavas do vagalume brilham à noite, parece uma ave natal. A passagem molhada da Congal. A passagem molhada do Cedro. A ponte de Urucuba. O salão de Beleza Zé Teté. O bar de Cassiano. Restaurante de Isaltino, onde servem o famoso filé de pterodátil. A Igreja Matriz. A Casa Primor. O Cedro. O Distrito de Duas Pedras. Ribeiro do Mel, onde gravou um pedaço de uma cena de Auto Compadecida, mas não foi ao ar. O Cristo, com o menor braço de todo mundo. Pronto, eu acho que tá valendo já. Esqueci o resto. Arrasou, amigo. Tô almoçando com manhã aqui, a gente rindo dos pontos turísticos. Adorei. Muito bom. Quero conhecer. Parabéns a Limoeiro. Quero estar nessa comitiva que vai pra lá, pra ver todos esses pontos turísticos. E quero dizer que essa história da muriçoca gigante é verdade, porque eu tenho amigos que dizem que já foram para Limoeiro e que durante a noite, quando acordaram, tinha 2 muriçocas dessas de grande porte. Uma em cada ponta do lençol, levantando o lençol, enquanto as outras menores entravam para devorá-lo. Isso que é fato. Não tem vídeo nem foto, mas é um fato sobre esse ataque de muriçoca gigante com a capacidade de levantar um lençol. Eu queria aproveitar aqui que Paulinho falou sobre Roleza aí, que foi eleito o craque da partida, Roleza. Queria parabenizar o Santinácio, que o Santinácio ganhou ontem do Panquecas. Se eu não me engano, é campeonato goiano de várzea. E o gol decisivo foi de Priquito. Artilheiro Priquito do Santinácio, fazendo a diferença novamente. Deixei aqui até o link da narração desse gol fantástico e dessa vitória do Santinácio sobre o Panquecas. Rapaz, cereja, a história da muriçoca é mais pura verdade. Acontece muito isso aí, elas bolam essa estratégia. São feito óricas, elas pensam em conjunto, no coletivo. Viu? E uma vez uma bateu lá no poste, lá, amassou o transformador, faltou energia da cidade do inferno. E quero dizer a você mais o seguinte, rapaz, essa situação de Roleza, né, que é um jogador do Santos, que foi eleito ontem o melhor da partida, contra o nosso Popote da Ilha da Ilusão, Roleza, ele é um cara que arranca a piada pronta, porque o nome dele é Benjamin Roleza. É isso mesmo, gente. O nome do artilheiro, do craque da partida é Benjamin Roleza. Oi, criançada! Na episódio dessa semana nós vimos que não dê vacilo em qualquer mesa de jogo de tabuleiro não, que você pode acabar virando um servidor público, viu? Vimos também que a lei é dura, mas é a lei. E o Duralex não é mais tão duro como era antes, principalmente na famosa coleção Azul Bandep. Estamos encerrando. Logo nos veremos de novo.
Obrigado pela presença de todos. Nós gostamos de vocês. No próximo tem mais. O podcast Conversando Água reserva-se ao direito de não concordar e também de não discordar de qualquer conteúdo verbalizado pelo ouvinte no quadro Participação da Pessoa Ouvinte. A responsabilidade pelos referidos conteúdos é atribuída exclusivamente ao ouvinte que teve a coragem de vir aqui falar qualquer tipo de merda.